A senhora Leila Pereira foi regularmente convocada e deixou de comparecer sem motivo justificado, a nosso ver, diante da comunicação que foi feita pelos advogados. E é o que eu gosto de falar pra vocês, a arrogância, ela precede a queda. O Fluminense vai fazer com o Flamengo domingo. Vamos fazer algo que vai ficar marcado na história do futebol. Eles vão entrar se burrando dentro de campo. Eles vão pedir pra gente tirar o pé e não vamos tirar o pé. Vamos causar síndrome do pânico nos jogadores do Flamengo. E vou cravar aqui quem vai fazer o gol. John Kennedy e Kevin Serra. Com um show no meio campo do Lúcio Acosta. Rumo a tríplice coroa. Já ganhamos a Guanabara, agora falta o Carioca e a Libertadores. Estamos sendo o time da década e vamos ser sim o time do século. Carioca, serve de quê? Eu não queria mesmo, Carioca. Campeonato sem graça, sem sal. Atira, porra! Paquetá perdeu, tá em crise, pô! Perdeu porque o Fábio vai pegar! Olha isso aí, ó! Olha isso daí, ó! Tem meu respeito, pô! Goleiro pro lado e nem viu a bola! Assim que eu bati a pênalti! Otávio! Otávio! Vai tomando! Eu falei, eu já vi. 2, 3 títulos, Flamengo! O Flamengo é tri! Flamengo... Necessidade disso, Duda? Agora, fim do Fluminense, fim da televisão, né? Que pariu, maluco. Tu tá doente, maluco. Vai se tratar. Isso é doença. Olha só. Olha. A televisão. É, galera, tinha que fazer esse compilado aí de vídeos do Fluminense porque os caras estavam comendo mortadela e arrotando caviar, mas agora eles já estão no lugar onde eles sempre ficaram, vice-campeões. E no vídeo de hoje, lógico, a gente vai falar tudo sobre Flamengo versus Bolívar, onde assistir, o horário do jogo e qual estádio que o Flamengo vai enfrentar essa segunda batalha aí pela Libertadores da categoria. Em relação a Leila, faltou sem dar justificativas na CPMI do INSS e agora o presidente da CPMI prometeu, se ela não for, vai mandar a polícia para levar à força. E sobre Flamengo versus Cruzeiro, vai ser o reencontro do Jardim com o ex-clube e o Jardim que tem métodos bem diferentes, né? Como, por exemplo, mandar recado via papel para jogadores dentro de campo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E se vocês puderem, deixe seu like e se inscreva na Flageral, que ela tem tudo da base ao profissional. E hoje, Nação Rubro-Negra, às 7 horas da noite, o nosso segundo embate, a nossa segunda batalha pela Libertadores Sub-20, Flamengo versus Bolívar, no estádio Rodrigo Paz Delgado, lá em Quito, no Equador. Para quem tiver de olho aí nas transmissões, já sabe que são várias plataformas podendo transmitir de várias maneiras diferentes em relação à narração. Então, quem quiser uma narração diferente, pode curtir tanto na X Esportes quanto na Flamengo TV e também na Gold. Então, de olho aí, são várias plataformas trazendo esse torneio aí que caiu nas graças da Nação Rubro-Negra, vide a altíssima audiência recorde em relação à Libertadores da Base para Flamengo TV. Então, quem puder conferir na Flamengo TV, se inscrevam lá também, porque a Flamengo TV está rumo a 8 milhões de inscritos. E antes de eu falar para vocês a provável escalação do Flamengo, vamos dar uma passadinha aqui nos outros grupos, né? Pra gente dar uma olhada também nos resultados da primeira rodada. Flamengo meteu 4-1 no Estudiantes, com um jogaço ali do Rian Roberto, né? Mandou muito bem o moleque. E o Independente de Medellín venceu por 1-0 o nosso adversário de hoje, que é o Bolívar. No grupo B, o Palmeiras está na primeira colocação ao lado do Olímpia, por causa do saldo de gols, né? O Olímpia venceu por 4-1 o Sport Cristal e o Palmeiras meteu 5-0 no Universidade de Quito. E em relação ao grupo C, Santiago Wanderers está na primeira colocação porque venceu por 2-0 o Nacional e o Belgrano empatou em 1-1 com a LDU. Belgrano está aqui na segunda colocação. Então, a gente tem que ficar de olho também nos outros grupos, lembrando para os senhores que os primeiros colocados, né, desses três grupos já se classificam para a semifinal, que é a próxima fase. E o segundo melhor colocado também se classifica em relação a esses três grupos. O Flamengo deve ir a campo hoje com o goleiro Léo Nanete no gol, excelente goleiro rubro-negro.
na lateral direito, o Daniel Salles, que é um exímio cobrador de faltas, sabe lançar de uma maneira única. Foi ele que deu o lançamento pro nosso Iago fazer o gol do título contra o Barcelona no Maracanã pela final do Mundial, né? Quem se lembra daquele lançamento / cruzamento do meio de campo do Daniel Salles? Foi algo incrível, então de olho aí no Daniel Salles, que já está naquela transição entre o profissional e a base rubro-negra em relação à lateral esquerda. Ramires na zaga, da Mata, que foi o autor do primeiro gol do Flamengo na Libertadores, o golaço de cabeça, né? Cabeceou pro chão como o manual manda, ao lado do João Vitor. No meio-campo, Caio Nóbrega, junto com o Luiz Felipe, um pouco mais à frente o Guilherme, e aí no ataque o Alan Santos, o Rian Roberto e o Josmar, né? De olho aí nessa dupla, Josmar e Rian Roberto, que eles estão mandando muito bem. Pra gente encerrar aqui essa matéria, o meu palpite para esse jogo é 2-0 o time do Flamengo, pra gente conseguir dar aquele passo, né? Praticamente garantir a classificação na próxima fase, dependendo do resultado do Estudiantes contra o Independente. É isso. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. E lógico, boa sorte e bom jogo a toda a nossa molecada aí, rumo, se Deus quiser, ao tricampeonato da Libertadores Sub-20. E a Leila Pereira, hein, rapaziada? Quem não deve, não teme. Mas ela estava agendada para a última segunda-feira, mais conhecida como ontem, e ela não foi. Ela disse que teria ali um evento já de premiação em relação ao Palmeiras, e ela faltou a esse depoimento que ela daria, né, esses esclarecimentos que ela daria para a CPMI do INSS, até porque a Crefisa está enrolada nessa situação, e a Leila Pereira é a presidente, é a dona da Crefisa. Então, o presidente da CPMI, ele disse o seguinte sobre a Leila Pereira e ameaçou uma condução coercitiva caso ela não vá na data de quinta-feira, né, daqui a 2 dias, prestar o seu depoimento. Para quem não sabe, condução coercitiva é a polícia ir lá na Leila Pereira, onde ela estiver, e conduzir ela pela polícia lá para prestar depoimento. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o presidente disse, e é o que eu falei, né? Quem não deve, não teme. Os advogados encaminharam a esta comissão um parecer, uma resposta totalmente diferente. Compreendem de modo absolutamente errado que o requerimento de convocação teria sido anulado pela decisão do ministro Flávio Dino no MS 40781. A referida decisão, como sabemos, desconsiderando os precedentes do Supremo, limitou-se às quebras de sigilo sem abranger as convocações. A senhora Leila Pereira foi regularmente convocada e deixou de comparecer sem motivo justificado, a nosso ver, diante da comunicação que foi feita pelos advogados. Portanto, eu determino à Secretaria que adote as providências na forma da lei para que a convocada se apresente já na data acertada e dessa vez na quinta-feira, não na segunda-feira, como foi anteriormente acertado. E o que eu queria falar sobre essa situação é a seguinte, né? A Leila Pereira, quando ela tem que falar alguma coisa do Flamengo, ela fala pra caramba dos outros. Quando é pra ela falar dela mesma, dessa situação obscura que os velhinhos, né, os aposentados do INSS estão passando com a empresa dela, a Crefisa, ela não fala, ela fica calada, né? Mas quando o Felipe Luiz sai do Flamengo, aí ela vem a público, estufa o peito, fala pra caramba, brada e, reclama pra caramba e fica falando do Flamengo. Quando o Flamengo luta por dinheiro em relação aos direitos de transmissões, que foi passado para trás em relação à Libra, ela vem a público e fala que o Flamengo é um malvadão, que é egoísta, que só pensa nele. Ela gosta muito de falar da gente, ela gosta muito de falar dos outros. Mas e agora? Que é para ela falar sobre a própria empresa. Empresa essa que, a princípio, deu a volta em um monte de aposentados. Aí ela não fala, aí ela foge, aí ela não vai dar o seu depoimento, não vai dar os seus esclarecimentos. Então, complicada essa situação. Queria muito saber a opinião dos senhores sobre tudo isso e que a justiça seja feita. Porque ela gosta muito de arrotar caviar, falar que tem avião, que é bilionária, que tem dinheiro para dar e vender para todo mundo. Mas tem esse dinheiro, ficou bilionária às custas de quem? Às custas de quê? Que tipo de negociação foi feita para a Crefisa conseguir vencer a licitação e poder ter ali uma carteira gigantesca em relação aos aposentados que só poderiam receber através da Crefisa e pegar empréstimos através da Crefisa? Isso ela não fala. Isso ela se cala. Mas tudo bem, se ela não for na próxima quinta-feira, a polícia vai lá no endereço dela e vai levar ela à força para dar os seus esclarecimentos na CPMI, que provavelmente daqui a um tempo indicie várias pessoas e pode ser que entre esses indiciados a Leila Pereira esteja. É isso. Queria saber a opinião de vocês, por favor. Coloca aqui embaixo do vídeo toda essa situação em relação a Leila de falar pra caramba do Flamengo e quando tem que falar dela,
ela fica com o bico calado. E nação rubro-negra fechar o vídeo com chave de ouro falando sobre o nosso título, 40º título rubro-negro. Flamengo empatou com o Fluminense com o Leonardo Jardim à beira do campo. E uma situação bem curiosa, né? O Leonardo Jardim mandou um bilhetinho, escreveu à mão e mandou um bilhete lá pro Pulgar. O Pulgar não entendeu muito não, mas os jogadores já estão começando a se adaptar a essa nova maneira de treinamento, a ficar concentrado em dias de jogos, né? Ter a proibição de celular em relação ao vestiário e também sobre treinamentos em dias de jogos. É uma adaptação. O Bruno Henrique rasgou elogios ao modo de treinamento, ao novo técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, e a gente fica naquela expectativa, né? Até porque precisamos jogar um futebol mais condizente com a nossa grandeza. Contra o Fluminense foi aquele jogo para se adaptar, para tentar entender as dinâmicas ali do Leonardo Jardim. Deu certo, né? Levamos o jogo para os pênaltis, foi 0-0, mas o Flamengo com uma defesa, ao meu ver, mais sólida do que estava. E agora, com essa taça aí, né? A gente viu os tricolores chorando pra caramba no começo do vídeo, mas agora com essa taça a gente consegue um ambiente, um clima um pouco mais leve pro Leonardo Jardim dar prosseguimento aí aos seus trabalhos. Lembrando que amanhã temos Cruzeiro versus Flamengo, Flamengo versus Cruzeiro no estádio do Maracanã. O reencontro do Leonardo Jardim com seu ex-clube, né? Os torcedores do Cruzeiro estão indignados, assim como o seu presidente, o Pedrinho, falou: poxa, o Leonardo Jardim me abandonou, me deixou sozinho aqui com o futebol. Mas, meu camarada, você é o dono do time, né? Contratou o técnico, e a gente sabe que o técnico tanto pode ser mandado embora, quanto também sair por vontade própria. São várias situações em vários clubes vários clubes brasileiros, e a situação do Leonardo Jardim foi a seguinte: ele saiu do Cruzeiro, falou que somente treinaria o Cruzeiro, mas a gente sabe também como é que funciona, né? O cara tá na entrevista, aí o repórter fala ali: pô, você tá saindo do Cruzeiro, você treinaria em algum outro clube aqui no Brasil? Pô, se o cara falar que treinaria, dá ruim aí pra torcida do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro ia ficar em cima dele, e realmente o Leonardo Jardim não tinha planos de voltar ao futebol brasileiro em breve, mas surgiu essa vaga aí no time rubro-negro, né, com a saída do Felipe Luiz, e o Leonardo Jardim, ele aceitou para desespero do pessoal lá de Minas Gerais. Então amanhã, às 9h30 da noite, Flamengo versus Cruzeiro. Curioso aí para ver esse reencontro do Leonardo Jardim com o seu ex-clube, para essa disputa importantíssima no Brasileirão 2026.